Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Fica de pé, por gentileza. Gostaria que você pudesse olhar para o teu lado, atrás de você, e dizer assim para o teu irmão: você veio para o lugar certo. Deus te abençoe. Fala isso. Você veio para o lugar certo. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Haroldo, pode subir já. Amém, amados. Você pode abrir a Bíblia comigo em Romanos 12, 2? Que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. E eu quero só compartilhar algumas coisas para abrirmos este culto e colocarmos o nosso coração diante de Deus hoje. Amém? Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa, tem uma coisa que a gente pode fazer aqui. Tem alguém abanando para você, você já viu lá? Você observou que esse texto diz: mas deixem. Jesus, ele é um cavalheiro, ele vai fazer uma proposta para você. Ele diz: olha, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho algo maravilhoso para você. Mas aí ele fica na expectativa, na espera, se você quer ou não quer. E aqui o escritor Paulo, ele está dizendo assim: deixem, não se conformem com o padrão do mundo, saiam do que o mundo está fazendo. Existe algo acontecendo nesse mundo, mas se retirem disso, não entrem nesse esquema. Mas não adianta você só não querer estar no esquema do mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Eu creio que Deus tem uma estratégia para renovar a nossa mente. E a estratégia é essa comunhão que a gente vive no culto. É esse momento em que a gente vem aqui e a gente ouve a palavra e a gente está diante dele. Mas eu posso estar aqui resistente ao que o Senhor vai falar essa noite. Ou eu posso estar aqui deixando tudo o que ele vai fazer nessa noite transformar minha vida. É uma escolha que nós temos. Eu fiz uma anotação aqui uma vez que diz assim: não espere resultados espirituais ou celestiais se você está ainda agindo de acordo com os padrões do mundo. Às vezes a gente vem e diz: Senhor, Senhor faz, Senhor eu clamo, Senhor eu quero, Senhor me dá. Mas a gente não muda o padrão, não deixa Ele mudar a nossa mente, não deixa Ele transformar a nossa maneira de pensar. Porque para receber tudo que Ele tem para nos dar, Ele tem que fazer uma mudança nos nossos pensamentos. Nós precisamos deixar que Ele mude a nossa maneira de pensar. Que a gente deixe de ser terreno e a gente passe a ser espiritual. E se a gente deixar Ele mudar a nossa mente hoje, pela sua palavra, eu creio que nós estamos no 3º dia de palavra, e eu creio que o Senhor está renovando a nossa maneira de pensar. Ele está revelando os segredos da sua palavra, está falando coisas para nós, e à medida que essas palavras vão entrando e mudando a nossa maneira de pensar, para
para que o celestial, o espiritual seja natural em nós, então a gente vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Porque Ele vai ter a oportunidade de realizar em nós. Mas eu gosto muito de algo que eu ouvi uma vez e que eu não quero que mude, eu às vezes atrapalho, né? Meu filho Tiago está me ensinando a fazer uma oração: Senhor, não permita que eu atrapalhe o teu plano. Né? Mas tem algo maravilhoso que acontece quando o Senhor renova a nossa mente e nós recebemos o de Deus. Ele nos transforma em canais de redenção, em canais de bênção, e a gente pode confessar com os nossos lábios: eu fui salvo para salvar, eu fui curado para curar, eu fui liberto para libertar, porque houve uma renovação na minha mente, e agora eu quero viver, eu quero que isso se torne realidade na minha vida. Amém? Senhor, nós queremos abrir este culto com esta palavra, mas também queremos abri-lo com uma atitude, Senhor. Nós hoje queremos renunciar à nossa vã maneira de pensar que herdamos do mundo, e agora queremos, Senhor, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, Senhor, para recebermos o novo, renova a nossa mente nessa noite. Que a Tua palavra possa transformar os nossos pensamentos e mudar a nossa maneira de ver as coisas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pastor Aloysio, Deus abençoe e mais uma vez muito obrigado. Amém. Amado e querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento para que o Senhor possa nos usar como um instrumento nas mãos do Senhor, a fim de abençoarmos a cada vida e a todas as vidas, pela graça superabundante de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vem, Senhor, e manifesta-te neste lugar, manifesta-te, Senhor, na manifestação do Teu poder e da Tua pessoa, e que, de uma maneira maravilhosa, miraculosa, que a voz do Senhor ecoe em cada vida, que a voz do Senhor penetre em cada coração, que a voz do Senhor gere em nós tudo aquilo que o Senhor ministrar a nós. Então, que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor te sejam dados hoje e eternamente. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Há alguns sentimentos dentro do meu coração que eu creio que é um toque do Espírito Santo para que possamos falar. Por vezes, nós falamos algumas coisas quando pregamos, que nem mesmo entendemos por que falamos, até que essa palavra caia na exata terra que tem que cair. E se produz, então. Muitos pensam que ao terminar de uma mensagem, terminou-se, então, a palavra. Não. Ao se terminar uma mensagem, começou-se tudo. Porque se pregar é semear, quando terminamos de pregar, é que se inicia toda a obra de fé, toda a maravilha, todos os frutos que surgirão daquela mensagem. De modo que quando terminarmos hoje, meus irmãos, quero adverti-los que não terminaremos, começaremos. Porque algo há de começar pelo poder do Senhor na minha vida, na tua vida, em cada um de nós, porque é a boa semente da palavra do Senhor que cai sobre a boa terra dos nossos corações. Na parábola do semeador, diz que a terra era boa e diz que a semente era boa, mas em lugar nenhum é dito que o semeador era bom. Porque quando a semente é boa e a terra é boa, não é necessário que o semeador seja bom. Assim, meus irmãos, confio plenamente no Senhor, porque sei que a semente é boa e não tenho dúvida que o solo é bom também. Então não se preocupem com o pregador nem com o tal semeador, porque certamente tudo que for lançado há de frutificar. E frutificará a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1, abundante, superabundante e extraordinariamente há de frutificar em nossas vidas. Numa das belíssimas parábolas do Senhor Jesus Cristo, Jesus se refere a um homem chamando-o de um pai de família, que sai a contratar para que pessoas trabalhem no seu campo. Tratando o preço justo, leva-os então ao trabalho. No decorrer do dia, percebe que a seara de fato é grande e que são poucos os trabalhadores. E lá vai de novo o pai de família, a contratar mais gente e cada vez mais gente. E chega até ao final do dia, quase ao final da jornada de trabalho. Antes que o dia terminasse, passa ele na praça. E encontra gente ali. E lhes pergunta: por que vocês estão aqui? A resposta foi: porque ninguém nos quis contratar.
E esse pai de família, que é não outro senão o nosso próprio e amado Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, Deus de amor, que é amor, diz: se ninguém vos quer, eu quero. Jesus quer os rejeitados, Jesus quer os deixados, Jesus quer aqueles que ninguém mais quer, porque Ele mesmo, a Bíblia diz, a pedra que foi rejeitada, Deus a fez pedra principal, pedra angular. Meus irmãos, talvez haja pessoas no nosso meio que tenham vivenciado a rejeição, a frustração de serem rejeitados. Não tema de forma nenhuma, porque se Deus te escolheu, que importa quem te rejeitou? Porque Ele te chamou, Ele te quis, Ele te chamou para estar com Ele e te deu a justa medida como deu a todos os outros e te valorizou. Para aqueles que primeiro foram levados, tinham o seu valor, mas os que foram rejeitados foram não apenas aceitos, não apenas convidados, mas mais, foram valorizados. E o Senhor deseja valorizar essa obra, o Senhor deseja valorizar essas pessoas, o Senhor deseja valorizar esses ministros, o Senhor deseja valorizar a cada um, e por isto é que eu estou hoje aqui para pregar que a partir dessa pregação, tudo possa se transformar, não por causa do pregador, mas sim por causa da palavra e por aquele que zela pela sua palavra para fazer cumprir, a saber, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se Deus prometeu, tenha certeza, Ele cumprirá. Muitas vezes nós nos sentimos tão abalados, tão irritados. Eu não sei se você tem essa característica, há pessoas mais mansas e há pessoas mais irritadiças, mas existem pessoas que não são nem mansas nem irritadiças, são irritantes. E às vezes nós nos deparamos com essas pessoas irritantes. A Bíblia nos fala sobre uma mulher extraordinária, que foi mãe de um homem extraordinário. Mas há tantas mulheres extraordinárias, mães de homens extraordinários, e só por uma mulher ser mãe já é extraordinária, porque eu nunca conseguiria. E eu então vejo que esta mulher extraordinária, chamada Ana, a Bíblia diz que tinha uma rival. Ah, meus irmãos, que triste é ter um rival. Que triste é ser fustigado por aquele rival. A Bíblia diz que a sua rival estava sempre a irritando, a provocando. A palavra nos diz que sua rival a provocava constantemente a fim de irritá-la. É assim que está escrito. Meu irmão, quando alguém te provoca e te provoca constantemente a fim de te irritar, louve a Deus, porque a bênção está próxima. Ah, você não sabe o que acontece com alguém escolhido por Deus quando ele se irrita. As coisas são interessantes como Deus age nas nossas vidas quando estamos irritados. Ah, Ana foi irritada. E se Ana não fosse irritada, se Ana não fosse provocada, talvez Ana se acomodasse no seu viver, mas ela foi irritada a tal ponto e provocada a tal ponto que a sua rival, no final, só conseguiu provocar que o propósito de Deus para a vida de Ana acontecesse. De modo que não se preocupe com gente que te provoca, com gente que te irrita, porque o Senhor está usando essa gente para te abençoar, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando o diabo te envia uma pessoa provocadora, uma pessoa que está ali para te provocar e te irritar, glorifique a Deus por tua irritação e faça o que é necessário. Ela foi, ela orou, ela derramou toda a sua irritação, toda a sua angústia,
toda a provocação com a qual ela era provocada. E o que houve? O propósito de Deus foi provocado na vida de Ana. Então louve a Deus pelo que está acontecendo com você. E louve a Deus pelo que está acontecendo com a igreja. Porque por vezes a igreja diz, agora sim, tudo vai acontecer, agora sim, quantas vezes Ana chegou, agora sim, tudo vai acontecer. Ela era amada, ela era querida, ela recebia porção dobrada, e seu marido dizia para ela, eu não valho mais do que 10 filhos, a resposta é clara, não. Homens às vezes não entendem. Essa que é a verdade. E ali, Ana pôde experimentar. Saiba do seguinte, tudo que vocês têm passado, tudo que vocês têm vivido, toda a irritação que vocês têm vivenciado, toda a provocação que tem ido e esbofeteado o teu rosto dia e noite, tudo isso está acontecendo para uma coisa só: Deus vai provocar o propósito de bênção na tua vida e vai abrir a madre desta igreja e ela será mãe de muitos filhos. Muito da nossa batalha está no campo do que hoje aqui foi citado. No campo da mente. Perdemos e ganhamos batalha no campo da mente. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pelo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Em outras palavras, o propósito de Deus para as vossas vidas. Deus tem um propósito para você. E quando eu digo você, estou dizendo para você mesmo. E Deus tem um propósito para esta igreja. E o propósito de Deus se cumprirá. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isto não quer dizer que você não sentirá. Mais notícias poderão vir, mas o meu coração não treme de más notícias, porque eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, que Ele é fiel, que Ele é justo, Ele é abençoador, Ele é Deus que nos ama, e como nos ama, nos abençoará, na proporção do seu amor. Deus nunca te dará na proporção do que você consegue receber. Deus sempre dará a você e a mim na proporção do que Ele consegue dar. E quando você está se limitando ao ponto que você pode receber, Deus está ilimitado para te dar ao ponto que só Ele pode te dar, e Ele te dará. Eu tenho me inspirado e tenho buscado sempre a seguir o meu maior exemplo e, como Paulo disse, imitador de Cristo. Eu quero ser ouvido pelos mesmos motivos que Cristo era ouvido, ser aceito pelos mesmos motivos que Cristo era aceito, ser amado pelos mesmos motivos que Cristo era amado. Mas isso implica que eu não serei ouvido pelos mesmos motivos que Cristo não foi ouvido, que eu não serei aceito, serei rejeitado pelos mesmos motivos que Cristo não foi aceito e foi rejeitado, e serei odiado pelos mesmos motivos que Cristo foi odiado, porque o meu desejo não é ser aceito, não é ser ouvido, é ser igual a Cristo, imitador do Senhor. E se eu imito ao Senhor, imito de fato, saiba do seguinte, o destino final de Cristo é o meu destino. E ninguém quer aquele destino. E disse, não, mas Ele tomou o meu lugar para que eu ali estivesse. Jesus chamou gente para ser gente valente. O convite de Jesus não foi apenas, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele completou, tomai sobre vós o meu jugo.
porque o meu jugo é suave, a minha carga é leve. E todo mundo diz, que coisa boa, que coisa boa. Como o jugo pode ser suave, como carga pode ser leve? Se a carga já não é leve, se é jugo, nunca seria suave. Por que Jesus fala isto? E eis o segredo, porque jugo não era uma coisa individual. Normalmente um jugo era algo compartilhado. Jugo era de dois, pelo menos dois animais compartilhando, um mais forte, outro mais fraco. Ali estavam os dois. Quando Jesus te chama para tomar o jugo, para estar debaixo do jugo, o jugo é dele e quem puxa a carga é ele. E é por isso que o jugo se torna suave e a carga se torna leve, porque eu estou junto com Cristo, suportando o jugo e puxando a carga. É Cristo que torna, e sem Ele a carga é sobremodo pesada e o jugo é sobremodo duro, mas com Ele o jugo é suave e a carga é leve. Outra mulher extraordinária nas Sagradas Escrituras, e parece até que eu estou pregando para um congresso de mulheres, mas não é. Foi aquela mulher do fluxo de sangue. Como eu gosto daquela narrativa. Porque aquela mulher tinha um impedimento para chegar a Jesus. Eram as multidões. Não apenas as multidões físicas presentes ali, mas havia tantas outras multidões, as multidões dos preconceitos, as multidões da religiosidade, as multidões de médicos, as multidões de tantas coisas. Havia muita coisa impedindo aquela mulher, havia tantas vozes. O que a voz dos médicos dizia a ela? Você é incurável? Quantas vezes nós ouvimos essa palavra de médicos bem intencionados? Você não tem cura. Um dia você vai morrer disso. Havia as vozes dos remédios. Somos apenas paliativos. Estamos apenas prolongando o inevitável. Mas vai acontecer. Havia tantas vozes para aquela mulher. Mas havia a voz da religiosidade, os religiosos. E os religiosos o que diziam a ela? Você é imunda. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. O que faz a diferença não são as vozes que falam comigo. É esta voz minha, quando ela fala comigo. E aquela mulher começou falar mais alto que todas as vozes que falavam contra ela. Ela começou a dizer, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Comece a falar a você mesmo. Pare de ouvir o que outros estão dizendo. Eu não estou dizendo que as pessoas não estão falando verdades. Eu estou dizendo que você pode falar mais alto do que toda palavra que está te condenando. Você não tem cura, você está condenado, você é imundo, mas você diz, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Eu mudarei todo o destino da minha vida. O destino da minha vida é ser impura. O destino da minha vida é morrer. O destino da minha vida é continuar nessa enfermidade. É exaurir-me ao máximo, é ser fraca, frágil. Mas ela começou a dizer uma palavra. Isso é palavra de fé. Comece a falar palavra de fé. Palavra de fé para dentro de você. Diga a você mesmo, se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada, minha vida mudará, meu futuro mudará, meu destino mudará, minha história mudará. E a história mudou, a história daquela mulher foi mudada, e hoje eu quero que você grite, mas dentro de você, e tome essa atitude. E siga para onde Deus está desejando te levar.
Por mais que haja vozes contrárias, por mais que hajam essas pessoas que falam e falam conosco e dizem, seja realista. Seja realista. Você sabe muito bem que as coisas vão de mal a pior. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor. E acrescenta, nada me faltará, ou de nada terei falta. Diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No final do Salmo ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eis a vara e o cajado do Senhor, bondade e misericórdia. É com bondade e com misericórdia que Deus nos guia pelo vale da sombra e da morte. Mas todo vale se entra, porém o vale não é o teu lugar. E diz, ele me guia a pastos verdejantes e águas tranquilas. Deixe-me dizer, aonde o vale da sombra da morte há de te levar. O final dele não é nem morte, nem sombra. O final dele são pastos verdejantes e águas tranquilas. Este é o final. Nós todos estamos em batalha. Sabe, há muito tempo eu aprendi algo com o meu velho avô, que meu avô também foi pastor, e havia várias palavras que meu avô dizia para mim, que eu nunca me esqueci. Palavras como, quem ora por chuva, sai de guarda-chuva. Por esse negócio de orar por chuva e não sair esperando a chuva, olha, se a gente ora por chuva, saia de guarda-chuva. Nunca esqueci disso, ele me falou disso quando eu era bem pequeno. Ou outra frase do meu avô, que dizia, se os meus problemas me fazem orar, eles me fazem mais bem do que mal. E é o que nós temos que entender. E meu avô sempre dizia, Deus não nos deu um pijama para deitarmos e descansarmos. Ele nos deu uma armadura para lutarmos e vencermos. Nós devemos entender que há várias coisas dessa armadura, mas uma coisa quero chamar mais atenção, que é a couraça. A couraça no mundo antigo era aquela peça de couro, literalmente, que protegia as partes vitais do guerreiro, acima de tudo, o seu coração. E a Bíblia diz, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Guarde o teu coração, cuidado com o teu coração. Agora mesmo ouvimos um testemunho sobre coração. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Não deixe os seus sentimentos trabalharem contra você. Aprenda a trabalhar os seus sentimentos a teu favor. Seja como aquela mulher rejeitada, aquela mulher largada, aquela mulher que gastou tudo que tinha e o que não tinha para se manter viva. Tinha de enfermidade tanto tempo quanto a filha de Jairo tinha de vida. 12 anos. Aliás, Jesus tomou umas pessoas com problemas de há muito tempo, problemas velhos, já eram problemas que eu diria de estimação, de tão antigos que eram. 12 anos essa mulher, aquela outra mulher 18 anos encurvada, e aquele homem 38 anos enfermo. Eram enfermidades de estimação. Cuidado, não deixe tua enfermidade se tornar uma enfermidade de estimação, porque aqui está presente aquele que não importa quanto tempo esse mal anda conosco, agora ele vai embora. Foi o que aconteceu e é o que acontecerá na vida de cada um de nós.
que nós temos que ser despertos para isso, despertados para esse grande e maravilhoso combate. Combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, de modo que eu posso dizer uma coisa: eu estou pronto. Há muita gente que parte sem estar pronto, mas os que souberam viver também sabem morrer, porque estes combateram um bom combate. Sabe, eu ainda tenho muita coisa para combater. Eu me espelho muito em Moisés. 120 anos é o meu alvo. Eu não sei qual é o teu, mas o meu alvo é 120 anos no estilo mosaico, no estilo de Moisés, cheio de vigor, cheio de saúde. A Bíblia diz, de 70 e 80 anos, o melhor dele é canseira e enfado, mas também diz o versículo próximo: em havendo vigor, meu irmão, eu quero decretar vigor para a tua vida. Vigor. A Bíblia fala, sendo eles velhos, ainda dão muito fruto. Eu ainda tenho muito que frutificar, pastor Valdemar ainda tem muito que frutificar, essa igreja ainda tem muito que frutificar, todos nós ainda temos muito que frutificar, e nós vamos frutificar, e frutificar cada vez mais. Mas um dos segredos de frutificar é ser limpo. Tem muita gente que quer ficar com um fruto para si, e fruto que permanece. Na árvore, seu futuro é apodrecer. E eu não quero que meu fruto apodreça, eu quero que meu fruto cumpra o propósito, que alimente a todos. É assim, eu vou perder meu fruto, mas para quê? Para ganhar mais fruto. Então não fique preocupado com perdas. Saiba que uma perda implica em quê? Em mais ganho no Senhor. Jesus mesmo disse, quando Pedro ali tomou a palavra e disse, em nome de todos: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus disse, em verdade eu te digo que ninguém que tenha deixado qualquer coisa, pai, mãe, esposa, filhos, qualquer coisa, por amor a mim, que já não receba nesta vida 100 vezes mais. Pedro, de fato, deixou. A Bíblia diz que Pedro, desembarcando daquele barco, deixou tudo e seguiu a Jesus. E muitos de nós pensamos nesses 100 vezes mais. Ou que bom, eu deixo isso e receberei 100 vezes mais. Pedro nunca recebeu 100 barcos, nem 100 redes, nem 100 pescas maravilhosas, porque o Senhor não está te prometendo coisas, o Senhor está te prometendo vida. O Senhor está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e mais abundante que vida eterna não há. E Deus te promete algo, não apenas em número, mas Ele te promete em qualidade. 100 vezes mais significa 100 vezes melhor. Ninguém deixa algo por Deus que não receba nessa vida algo 100 vezes melhor, inacreditavelmente melhor. Deus quer te dar este melhor. Este melhor aqui. Eu quero dizer algo à igreja, eu sinto, e com muito temor eu falo isso no meu coração, que Deus deseja abençoar a esta igreja, a este ministério, a todos vocês. Deus deseja abençoá-los, enchê-los, transbordá-los, porque a medida de Deus nunca é uma medida na sua totalidade, é no seu transbordamento. Boa medida, sacudida, recalcada, abundante e ainda transbordante, porque Ele acrescenta. Deus sempre tem os acréscimos. Deus sempre dá mais do que nós podemos imaginar. E a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas, porque você já terá tudo, porque eu só tenho acréscimo quando eu tenho a plenitude, quando eu tenho tudo. Deus te dá tudo, tanto que Ele disse aos seus discípulos, vão
e não levem alforje, não levem capa, não levem nem mesmo sandálias. E Jesus lhes perguntou: e quando vocês voltaram, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: não. Isso em grego é interessante, que a ideia é que eles foram descalços e voltaram calçados. Quando Deus te manda para um lugar descalço, saiba do seguinte: você vai voltar calçado. Quando Ele te manda de alguma maneira, você vai voltar com aquilo que você não tinha, mas Deus te dá. Há uma bênção de Deus para este ministério, não por causa do seu aniversário, não por causa do pregador, não por causa de outra coisa que não seja da vontade soberana do Senhor. Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. E a história dessa igreja, como a história da mulher do fluxo de sangue, vai mudar para sempre. Basta desta hemorragia neste ministério, nestas vidas, na vida ministerial, pastoral. Basta de hemorragia, basta de perda. Tenho perdido vida, porque quando você perde sangue, você perde vida. Tenho perdido vigor, porque quando você perde sangue, você perde vigor. Senhor, estou fragilizado. Deus vai te fortalecer. Você vai sair descalço, mas você voltará calçado. Eu sinto um mover profético e eu estou querendo pregar profeticamente para a sua vida. Então eu diria a você: tome com fé estas palavras, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Ele é fiel, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, até no tempo mau. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Eu sei, você está dizendo: quando Ele vai abrir a Bíblia, eu não estou conseguindo abrir até agora. Não culpe a mim. Culpe ao Espírito Santo. Porque Deus deseja falar com esta igreja. Igreja, é na sua mentalidade que a vitória começa. Você não é um bichinho de Israel, você é o filho, você é a amada, você é o querido, você é o escolhido, você é o eleito. Não importa quantas pessoas já te rejeitaram, Deus tem agora para você uma nova palavra: eu te aceitei. E quando Deus nos aceita, a glória completa. A Bíblia diz, vi eu uma grande visão. Assim disse João no livro do Apocalipse. Essa palavra grande visão é a palavra magnus. Da onde vem a palavra magnífico? Mas a palavra magnus ali, ela é tão interessante, porque ela não significa apenas algo magnífico, ela significa o máximo. O máximo. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Eis a resposta de Deus. A resposta de Deus sempre é um homem, a resposta de Deus sempre é um ministério, a resposta de Deus sempre é uma igreja, a resposta de Deus sempre é o povo escolhido, é a resposta de Deus. E se a resposta de Deus é essa visão nos céus, e essa visão nos céus é o máximo, eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba: você é o máximo. E as coisas virão e você simplesmente dirá: cuidado. Por quê? Porque eu sou apenas o máximo. Nós temos que começar a entender quem nos chamou. Você não é grande porque você é grande. Você é grande e tem um grandioso chamado, porque aquele que te chamou é grande. E o que te chama, este mesmo, ele te defende, ele te abençoa. Mas a igreja, por melhor que seja, pode enfrentar
desafios. Agora sim. Venha comigo ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, à meia-noite. Meia-noite é um tempo profético, biblicamente é um tempo profético. Você sabe quando foi que o povo de Israel saiu do Egito? A Bíblia diz, à meia-noite. À meia-noite o povo de Israel saiu do Egito. À meia-noite o povo de Israel deixou de ser escravo e passou a ser livre. À meia-noite o povo de Israel, saindo do Egito, fez o despojo de todo o Egito. À meia-noite eles eram pobres e passaram a ser ricos. À meia-noite eles eram derrotados, passaram a ser vencedores. A meia-noite de Deus está chegando na tua vida. Tudo vai mudar radicalmente à meia-noite. E você poderá estar até dormindo, mas a hora chegou. E aqui então se diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Até aqui. Saí ao seu encontro é o clamor. Eis o noivo. Para uma igreja que dorme, é necessário um grito para despertá-la. E Deus está levantando pessoas ao redor do mundo que estão dispostas a gritar bem alto, tão alto, que ninguém consiga dormir. Eu me lembro de uma vez de um retiro de pastores, onde naquela época, não hoje em dia, mas naquela época, eu era um dos pastores mais jovens. E eu vi cada um dos pastores, havia pastores de todas as denominações, e surgiu uma pergunta: o que você faz quando alguém dorme na tua mensagem? O pastor presbiteriano, nada contra qualquer denominação, mas o pastor presbiteriano disse, eu tenho uma técnica. Eu tenho uma técnica. Qual é a tua técnica? Eu uso o microfone de lapela. Eu trago minha Bíblia bem perto e dou um tapa bem forte dizendo, está escrito aqui. Dá um salto que a pessoa já diz, sim, sim, amém, amém. O pastor Batista disse, eu chamo o diácono. Eu chamo, coitado dos diáconos. E o diácono então vai lá, irmão, acorda, irmão. Já está babando, irmão. Acorda, irmão. Acorda. Mas o assembleiano me chamou a atenção. O pastor da assembleia disse, não, nenhum de vocês não tem agarra. E o pastor, então, assembleano, diz, eu dou glória a Deus. Tão forte, que a pessoa já levanta falando em língua. Eu disse, esse é Penteca. E todos falando, e eu ouvindo, e todos falando,
E chegou a minha vez e disseram, e você, Aloysio, o que faz? Eu disse, eu nada, deixo dormir. Eles disseram, por quê? Porque eu creio que aos seus Deus dá até enquanto dormem. Eu disse, não, e todo mundo, não, a gente também crê e tudo mais. Eu creio numa mensagem tão poderosa. Se osso ouviu a palavra profética do profeta, gente que ainda dorme, e dorme tão pesado que mais parece morto, mas pelo menos não está morto, vai alguma coisa acontecer, porque nós sabemos ao Deus a quem servimos. Meus irmãos, eu quero dizer, eu não sei se você está morto, mas se você está morto, vai ressuscitar hoje. Porque a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Isso que é um cara que dorme. Porque para alguém dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é porque esse tem um sono pesado. Deus é capaz de despertar a sua igreja. Hoje, eu e você seremos despertos pelo Espírito Santo e algo maravilhoso vai acontecer. Mas houve um dia que a igreja, nos seus primórdios, dormiu. Foi no Getsemane. Jesus orava e os seus discípulos dormiam. Não dormiam porque eram maus, dormiam porque estavam tristes, mas dormiam. E naquele dia, quem os despertou foi Jesus. E a palavra que Jesus utilizou para despertá-los é altamente reveladora. Porque Jesus disse, levantem-se. Não adianta despertar e continuar deitado, porque quem desperta e continua deitado, volta a dormir. Jesus não falou para eles, acordem. Jesus disse, levante-se, porque o objetivo do despertamento da igreja não é que a igreja acorde, é que a igreja se levante, que a igreja mude de postura. E essa igreja não vai só acordar, essa igreja vai se levantar, essa igreja vai mudar de postura, porque o Senhor não está dizendo apenas para você, acorde, o Senhor está dizendo para você e para mim, levantem-se. E quando nós nos levantamos, nós mudamos de postura, e quando eu mudo a minha postura, eu mudo a minha vida. Eu tenho que mudar a minha postura de vida, a minha postura de crente, a minha postura de ministro, a minha postura de pai, a minha postura de marido, a minha postura, eu tenho que mudar. Meu filho, eu vou te despertar. Saiba que quando Cristo te desperta, Ele te coloca de pé mesmo. Você se levanta mesmo. Veja, essa é a mesma palavra. Levante-se, é a mesma palavra que Jesus utilizou para os que não podiam caminhar, para os aleijados, para os paralíticos. Jesus dizia o quê? Levante-se, tome o seu leito e anda. Não era uma questão apenas de curar a perna, era uma questão de mudar a postura para sempre de sua vida. Deus vai mudar a postura da nossa vida. Você vai sair daqui hoje com uma nova postura de vida, não só acordado, você vai ficar de pé. E ficar de pé nas Sagradas Escrituras é algo maravilhoso. Ficai firmes, ficai parados, ficai de pé. Essa palavra foi dita ao Senhor, pelo Senhor, ao seu povo, dizendo, ficai de pé, ficai firmes. Pois hoje, a batalha é do Senhor.
Povo de Deus, vamos mudar a nossa postura. Mude a sua postura dentro da sua casa. Mude a sua postura dentro dos seus serviços. Mude a sua postura dentro do seu trabalho. Mude a sua postura dentro do teu ministério. Mude a tua postura. Acorde de uma vez por todas. Mas não somente acorde, não continue deitado. Mude a tua postura. Levante-se, erga-se. Ponha sobre os seus pés. A palavra levante-se, em grego, significa isto: salte sobre os teus pés. Sabe, Jesus, quando curou os enfermos, a palavra, digo eu, não as escrituras, eu imagino assim, a palavra entrava naquela pessoa. E era irresistível. O aleijado saltava. Não era uma questão, você tem direito a imaginar do jeito que quiser. Agarrando, ali desequilibrado, de repente, agora eu ando? Não. Jesus disse: levante-se, literalmente, salte sobre os seus pés. Salte sobre os seus pés. E aquele homem saltou sobre os pés. Aquele aleijado, 38 anos aleijado. Jesus, queres ser curado? Ah, Senhor, ninguém me ajuda. Queres ser curado? Pare de dar desculpas, que são motivos verdadeiros, não são mentiras. Ninguém me ajuda. Quando eu tento chegar, outro chega na minha frente. Jesus não estava perguntando nada disso a ele, estava dizendo: queres ser curado? Jesus está perguntando a mim, Jesus está perguntando a você: queres ser curado? Jesus está perguntando a mim, Jesus está perguntando a você: quer mudar a tua vida, quer ser transformado? Aí você diz: mas ninguém me ajuda. Eu não estou perguntando isso, se alguém te ajuda ou não te ajuda. Eu estou dizendo: você quer ser curado, você quer ser curado, você quer mudar a tua vida, então salta sobre os teus pés. E naquele momento algo aconteceu com aquele homem que espantou todos que ali estavam, que o homem deu um salto, eu imagino assim, e ficou de pé. O homem ficou de pé, e o homem começou, depois disso, a pular. O homem começou a gritar. Sabe, o apóstolo Pedro com o apóstolo João chegaram naquela porta chamada Formosa, que era a entrada do templo, e diz que eles estavam indo ao templo para orar. Deixe-me dizer uma coisa sobre essa gente. Eu acho que Jesus escolheu muito bem os seus apóstolos. Eu não tenho dúvida que era a melhor escolha. E que eram gente que eu considero muito melhor do que eu sou. Eram pessoas extraordinárias. E eu te digo por que eu vejo neles que são extraordinários. Eles iam para o templo para orar. Quem estava no templo? Caifás. Se eu fosse Pedro, eu não queria ver a cara de Caifás, nunca mais na minha vida. Tem gente que por muito menos não vai à igreja. Eles foram ao templo, eles voltaram ao templo. Eles não desistiram do templo. Não desista desse ministério, não desista desta obra, não desista. Por mais que homens possam fazer coisas que nós não concordemos, por mais que haja falhas. Se os dois apóstolos iam ao templo com Caifás, com o pessoal que aprisionou Jesus, com as pessoas que julgaram Jesus, que condenaram Jesus, e eles iam ao templo, porque eles iam ao templo para adorar ao Senhor. Eu não entendo as nossas igrejas que se ofendem com tão pouco, quando estes homens amavam os seus inimigos. Meu Deus, que silêncio. Que silêncio. Mas quando eles olharam aquele homem, o homem olhou para eles e esperou receber alguma coisa. E Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que temos, isso te dou. E disse Pedro àquele homem: olhe para nós. Olhe para nós. É interessante isso, porque Pedro não disse olhe para mim. Ele disse olhe para nós.
Meus irmãos, Jesus está esperando que essa igreja inteira não diga: olhe para mim, olhe para nós, somos nós. O milagre vai acontecer porque somos todos nós aqui. Olhe para nós, olhe para nós, olhe para cada um de nós, olhe para todos nós, olhe para nós, olhe para nós, porque algo extraordinário vai acontecer a partir disso. Olhe para nós. E eles disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem ficou assim, sem entender. O homem não conseguia mudar a sua postura. No grego se entende que eles agarraram aquele homem, que eles ergueram aquele homem, que eles disseram: vai embora. E o homem, espantado, esperava cair, mas não caiu, andou. Saiba do seguinte: Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Porque hoje aqui, nem que seja na força, você vai se levantar, você vai mudar, você vai andar, porque você vai mudar a sua postura para sempre. Você vai se erguer em Cristo Jesus, porque homem nenhum pode fazer isso, mas o que temos recebido do Senhor, isso vos entregamos. Levantai-vos. Levantai-vos. Fiquem de pé. Foi o que o Senhor disse. Fiquem de pé. Mudem a sua postura. Mudem a postura. Eu sei que somos cordeiros, mas por vezes nós precisamos nos tornar leões. Leões. Para que possamos ter o que o Senhor tem nos dito. Eu creio que você também tem. Eu tenho promessas. Promessas que ainda não se cumpriram. Muitas vezes nós olhamos as promessas e olhamos distante de nós e dizemos: eu vou descansar. Mas o Senhor nos encontra ali por uma tristeza, por uma melancolia, por uma depressão. Quanta gente está deprimida, está triste, está adormecendo, está dormindo. Mas Jesus chegará perto de cada uma dessas pessoas e Ele dirá: levante-se. Levante-se da sua tristeza, levante-se da sua depressão, levante-se da sua angústia, levante-se, 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 mude a tua postura, mude a tua postura, não continue deitado, seus olhos já se abriram, mas são as tuas pernas é que eu estou preocupado. Levante-se, salte sobre os teus pés e comece a caminhar, comece a fazer um trabalho. Por isso é que os fariseus se irritavam tanto, porque Jesus dizia para ele: mude de postura, vá a um trabalho. Deus, quando nos chama, meus irmãos, nos chama ao trabalho, e nós estamos aqui para sermos os trabalhadores da seara do Cordeiro de Deus. Por isso, levante-se. Igreja Aba de Timbó, levante-se. Eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco com vocês. Vocês podem estar aqui ou de repente estar em outro lugar. Vocês podem ter uma explosão tão grande. Eu gostaria que vocês tivessem uma explosão de crescimento tão grande, tão grande, tão grande, que vocês dissessem: esse lugar não dá. Isso aqui não dá. Lembre-se da palavra que o Senhor deu através do profeta Eliseu àquela mulher viúva de profeta, gente boa, gente correta, família boa, consagrada, fiel a Deus e fiel ao profeta, e coisa ruim aconteceu com ela. Coisas ruins acontecem. Acontecem com qualquer pessoa, acontecem comigo, acontecem com você. Coisas ruins acontecem. Nem tudo de ruim que acontece na minha vida é castigo. Às vezes o ruim que acontece na minha vida é apenas uma bênção camuflada.
Se você não acha isso, pergunte a José. O ruim que aconteceu na vida dele era uma bênção camuflada. O mal que vocês fizeram, Deus o transformou em bem, para abençoar a todas essas pessoas. Coisas ruins acontecem com gente boa, com gente do Senhor. Coisas ruins acontecem, mas isso não quer dizer que você tenha que permanecer no ruim. Aquela mulher foi até o profeta, aquela mulher disse ao profeta: ah, homem de Deus, o que eu farei? Os credores estão batendo a minha porta para levar os meus filhos. Sabe qual é o problema, a grande diferença entre um credor e um ladrão? É que o credor tem direito. Há muita gente batendo na porta, há muitos filhos sendo levados escravos, mas isso tem que acabar, isso tem que acabar. Teu filho, não é só você que Deus tem o alvo, Deus tem um propósito para o teu filho. Ouça-me, todos aqui, ouçam-me. Deus tem um propósito para a tua descendência, e o propósito para a tua descendência é de bênção. Se acaso os credores levaram escravo o teu filho, Deus vai fazer essa dívida toda ser paga, e o teu filho será liberto. Tome essa palavra para a tua vida, porque há famílias aqui que têm que crer que o meu filho, os nossos filhos, serão poupados da escravidão. Que farei eu, profeta? E o profeta diz a ela: o que você tem? Um pouquinho de azeite. Um pouco de azeite. Você tem azeite? Sim. Um pouco? Sim. Tem gente que está preocupado porque tem apenas um pouco de esperança, um pouco de fé, um pouco de amor. Eu tenho tão pouco, tão pouco, tão pouco. Deixe-me dizer uma coisa sobre o pouco. O pouco com Deus se torna muito, se torna abundante, superabundante. Deus diz: olha, o teu pouco, para você é pouco, mas Ele vai mostrar que o teu pouco vai virar muito. E diz: tomem emprestada vasilhas. E como eu gosto do que Ele diz àquela mulher: não poucas. Não poucas. Meu irmão, eu não tenho dúvida que você tem fé. Eu pergunto: qual é a tua expectativa? Expectativa em fé. E aquela mulher, então, pediu emprestado. E foram muitas vasilhas. E ela deitou o azeite, como o profeta mandou. E você conhece a história. Ela toda hora dizia: mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E quando terminaram todas as vasilhas, ela deu uma palavra maravilhosa. Sabe qual foi? Mais uma. Não tem mais, mãe. Ah, não é possível. Mais uma. Vamos ganhar almas. Quantas almas? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E quando já tivermos ganhado muito, o que você quer dizer? Qual é a palavra que agora tenhamos? Mais uma. Mais uma. Mais uma bênção, mais um milagre, mais um mover de Deus, mais algo grandioso. Mais um, 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 até que encheu tudo. E o profeta disse àquela mulher: vende. E com o produto da venda, paga a dívida, e do restante, vive tu e os teus filhos. Ela foi pedir solução para um problema, para uma situação. Ela recebeu solução para a vida toda. Você vai sair daqui não com a solução de um problema, você vai sair daqui com a solução para a vida toda. Para a vida toda deste ministério, desta igreja. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz: quem sabe se não deixará após si uma bênção. Meus irmãos, eu vou embora. Não para sempre, espero, mas eu vou embora. Mas a bênção vai ficar. E você vai ser abençoado, e essa igreja vai ser abençoada, e essa denominação vai ser abençoada. Eu oro por essa denominação, eu oro pela aba. Por quê? Porque eu tenho amigos
ministros de Deus que são meus amigos. Pastor Valdemar é meu amigo, se não fosse meu amigo, ele não me convidaria para estar aqui, para ministrar aqui, e ele é um homem de fé, ele confia que eu não irei estragar a igreja. Espero que não. E tem o meu amigo, Haroldo, que é amigo mais chegado que irmão. Nós temos um relacionamento. Quando o pastor Valdemar me convidou, eu quero confidenciar isso aqui para vocês, eu disse para o pastor Valdemar que quando me convidam para Blumenau, qualquer ministério me convida, eu disse sim. E pastor, quais são suas exigências? Nenhuma, apenas ficar com o Haroldo. A minha exigência é ficar com o Haroldo. Eu gosto de ficar... já me sinto um pouco entrão na casa dele, porque sinto parte de minha casa. Então, eu gosto de estar lá, gosto de estar com ele, gosto de ter comunhão com ele, gosto de conversar com ele, porque minha família é meu irmão. Então, o que eu quero? Eu quero bênção. Bênção para essa igreja, bênção para a igreja em Blumenau, bênção para qualquer igreja dessa gente maravilhosa. Vocês estão numa igreja maravilhosa e vocês são essa igreja maravilhosa. De modo que há uma bênção, e eu te pergunto, não se você tem fé, porque eu não tenho dúvidas de que você tem fé. O milagre vai acontecer, mas o tamanho do milagre vai depender da tua expectativa, de quantas vasilhas você quer reunir. Ah, Senhor, nós temos fé, tudo vai melhorar, tudo... Sim, qual é a tua expectativa? Levante-se. Mude a tua postura para sempre. Entre na tua casa. Hoje você vai entrar na tua casa e vai entrar na tua casa e dizer: uma pessoa com uma coroa está entrando aqui dentro. Tem marido que vai dizer: sim, é minha esposa. Mas não é bem assim. Uma pessoa coroada. Uma pessoa de autoridade. Eu conheci uma senhora e conheci o dito cujo, o filho dela. Fui usado até mesmo profeticamente para dar uma palavra para ele, um ex-marginal que foi morto. E na sala de autópsia, aquela mãe estava orando ali, dizendo: Deus, eu tenho promessa, Deus, eu tenho promessa, Deus, eu tenho... O filho morto. A autópsia acontecendo, abrindo e tudo mais. E ela diz: eu tenho promessa. O Senhor disse que ele ia ser profeta. E ele vai ter que ser profeta. Mas aí os outros ao redor dizem: mas está morto. Você conhece essa gente que diz: já está morto, já está morto. Na Bíblia tem muita gente assim: já está morto, não incomodes mais o mestre. Mas ela era daquela gente que incomodava o mestre. Ela não desistia, ela incomodava. Sabe o que aconteceu? Eu conheci esse sujeito. Ele acordou na mesa de autópsia, aberto. Quando o médico legista viu aquilo, disse: fecha rápido! Fecha rápido, porque o homem está vivo! E está vivo até hoje. Ele é pastor, aleluia. Diziam a ele, então, essa gente que sempre nos anima, que sempre nos irrita. Diziam a ele: você, essa palavra que tua mãe dizia, que você pregará nas nações, você não consegue nem sair do Brasil. Você é ex-detento. Numa congresso de pastores, eu estava pregando e eu olhei para ele, não conhecia a história dele e disse: olha, Deus diz que você vai viajar e vai viajar por vários países e a Europa será como uma casa para você. Camarada sem instrução, sem nada. Na Europa, ele não sai da Bélgica hoje em dia. E sabe qual é a coisa mais estranha? É que alguém deu para ele, não sei como, alguém deu um passaporte diplomático. Nem parar, ele para.
porque ele tem o passaporte diplomático. Ele chega ali. Olha, meu irmão, quando Deus te promete, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Não importa se você consegue, não importa que o mundo inteiro diga que não. Igreja, por favor, creia nisso. Vocês são cordeiros de Cristo, sim, mas vocês são leões para conquistar este mundo, para conquistar essa cidade, para conquistar os seus parentes, para conquistar os seus amigos, para todo aquele que porventura esteja desviado ou distanciado da fé. Ele virá aí, servirá ao Senhor ao teu lado, no nome de Jesus Cristo. Levante-se, desperte. Termina essa palavra com a seguinte citação: Jesus, na parábola do filho pródigo, ele diz algo extraordinário, que aquele filho pródigo diz, caindo em si. Eu espero que você caia em si. Ele disse, veja o que está escrito: eu me levantarei e irei ao meu Pai. Eu me levantarei. Muitas pessoas têm falado muitas coisas a você, muitas pessoas têm dito muitas coisas a você, que você está prostrado, que você está abalado, mas hoje você tem que falar com você mesmo. Diga o que o filho pródigo disse a ele próprio: eu me levantarei, eu me levantarei e eu irei. E a Bíblia completa: e ele se levantou e foi. Isso mexe comigo, isso mexe comigo. Diga você a você mesmo: eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma crise doméstica, familiar, eu não sei se é um problema econômico, que você está derrubado, mas você vai dizer a você mesmo, vai mudar a sua história, como aquela mulher do fluxo de sangue mudou a história dela. Eu me levantarei, eu me levantarei. Hoje eu quero que o inferno me escute. Eu me levantarei e eu irei ao meu Pai. Eu me levantarei e eu irei, eu mudarei a minha história. E se dirá de cada um de nós: e ele se levantou e foi. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Eu me levantarei, Senhor. Diga a você mesmo, a você próprio. Diga nesse momento. Mude a sua postura. Eu te peço que todos possamos ficar de pé agora. Mude a sua postura. Comece a declarar a você mesmo: oh, aleluias. Eu me levantarei. Eu me levantarei. E eu irei ao meu Pai. E ele se levantou e foi. Levantai-vos, disse Jesus. E Senhor, aqui estamos tomando uma postura nova, uma postura de vida. Nós estamos nos levantando da nossa enfermidade. A palavra do Senhor diz: está entre vós alguém enfermo, chamem os presbíteros, esses unjam com óleo. E veja o que diz a palavra. E a oração da fé levantará, aleluia, o enfermo. Há uma oração que levanta.
É a oração da fé. Seja curado no nome de Jesus Cristo, seja liberto no nome de Jesus Cristo, seja transformado no nome de Jesus Cristo. E a oração da fé levantará o enfermo. Senhor, nós nos levantamos do caos da nossa vida, nos levantamos da enfermidade, nos levantamos, Senhor, da depressão, nos levantamos, ó Senhor, da crise familiar, crise financeira. Eu me levantarei no nome de Jesus Cristo. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho forças. Disse o profeta ao Senhor, quando Deus disse ao profeta, levanta-te e eu falarei contigo. E o profeta se pôs sobre os seus joelhos e as palmas de suas mãos e disse, eu não tenho força, eu não consigo me levantar, eu não tenho força. E diz, e o Espírito do Senhor entrou no profeta e o pôs de pé. Se você não tem forças para se levantar da realidade, da situação que você está vivendo, o Espírito do Senhor entrará em você e Ele te porá de pé. Levante-se no nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, nós abençoamos a cada vida, nós abençoamos a essa igreja, nós declaramos sobre essa igreja, sobre este ministério, que ele se levante no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer eu me levantarei. Diga de novo, eu me levantarei. Mais uma vez, eu me levantarei. Aleluia! Santo Deus. O primeiro passo para nos levantarmos era reconhecermos que Jesus é tudo e que precisamos dele. Alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus ainda? Alguém aqui que quer conhecer este Jesus que traz à existência as coisas? Assim chegamos ao final da nossa comemoração dos 19 anos da Igreja Aba de Timbó. Glória a Deus. Pastor Haroldo, Pastor Arlene, obrigado. Mais uma vez. Eu não canso porque eu sei como nossa família chegou aqui. E eu sei que essa loucura veio do Espírito Santo, mas o Pastor Rodolfo foi louco em nos aceitar, nos abraçar. A Eliane, acho que ela acabou de sair, pastor. Tá, ela saiu, né? Ela precisou sair para... Em nome do Senhor Jesus. Quando nós chegamos para conhecer o pastor Haroldo, nós estávamos em Joinville, e com 2 filhos pequenos, e esse casal nos adotou, cuidou de nós, ficamos 10 anos lá dando trabalho, e que bom estar na paternidade de vocês. É muito bom. Muito fácil se apaixonar. É muito bom. Pastor Luiz, muito obrigado, pastor Luziano, estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Né? Nossa, estou muito honrado por você estar com a gente. Amém, igreja? Não é verdade isso? Amém? Antes de irmos, nós queremos abençoar o ministério do pastor e a toda a igreja e a família, né? Então,
uns 5 minutinhos e já terminamos. Sente-se, por favor. Eu vou convidar o pastor Haroldo, pastor Arlene e Luiziana, pastora Luiziana. Nós aqui como um presbitério queremos trazer renovação ministerial. Senhor, que a unção seja derramada agora, uma nova unção, uma nova realidade, uma nova dimensão. O que foi não mais será tudo feito novo, novo, novo. Nós agora aqui como um presbitério impomos as mãos no que a Bíblia diz: renova o dom que há em ti pela imposição de mãos do presbitério, no nome de Jesus Cristo. Renova-se. Abençoamos através dele toda esta igreja, toda esta congregação, toda esta casa. Senhor, a bênção corra para todas as famílias, para todos os lares. Todos sejam ricamente abençoados e que o Senhor te surpreenda, te espante com tamanha bênção em tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, nós, levando o seu rosto, Senhor, dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa